você abriu esse vídeo não é por um acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te ensinar a ouvir a voz dEle com clareza todos os dias. Fica comigo até o final, porque essa palavra vai destravar a sua vida espiritual de uma forma poderosa, que trará uma grande mudança sobre você e toda a sua família. Eu sou o pastor Josalvo Pereira e esse canal é um altar de oração, palavra e destravamento e despertamento espiritual. Aqui você vai aprender os segredos espirituais que vão te fazer crescer no reino de Deus e na sua vida aqui na terra. Amém? Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra dele. Se você tomar posse dessa palavra, Deus irá falar com você e trazer a resposta. Meu Deus, aleluia. Esta palavra é a resposta da tua oração. Amém? Essa palavra é a resposta da oração de vocês. Glória a Deus. Ouça com atenção. A Bíblia vai dizer assim, ó: e pareceu bem a Dário, que era o rei, o novo rei que constituíram na Babilônia. Ele queria colocar Daniel num dos maiores cargos que ninguém da Babilônia recebeu. E os príncipes, os presidentes, os governadores, vendo isso, eles tentaram prejudicar Daniel. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó: então, o mesmo Daniel que se diferenciou dentre esses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. E aí esses príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e nele não achava culpa alguma. Você percebe que quem não é fiel a Deus sempre vai tentar prejudicar quem é? Oh, aleluia, eu vou falar de novo. Quem é fiel a Deus, sempre vai querer o quê? Fazer a diferença. Sempre vai querer o quê? Viver o melhor de Deus, obedecer a Deus, né? Pensar em coisas maiores, almejar sonhos maiores. Por quê? Porque é bíblico. Isaías 1,19 vai dizer que aquele que é fiel a Deus, aquele que obedecer ao Senhor, se crerdes e obedecerdes, comereis e vivereis o melhor dessa terra. Então, quando você tem uma vida de obediência a Deus, você quer viver o melhor de Deus nessa terra. Sim ou não? Então, quando a gente tem esse objetivo, esse propósito, através da nossa obediência, da nossa fidelidade diante do Senhor, o que acontece? Pessoas que não são fiéis a Deus querem sempre prejudicar aqueles que são. Por quê? Porque quem é fiel a Deus sempre vai colher o que ninguém colhe. Não, eu vou melhorar, eu vou profetizar de uma forma melhor. Quem é fiel a Deus sempre vai colher o que quem não é fiel não colhe. Você está entendendo ou não? Aquele que não é fiel não colhe. Por quê? Porque quem não planta não colhe. A Bíblia vai dizer em Salmos 126 o quê? Que os que plantam com lágrimas irão colher com alegria. Na hora de você plantar, ninguém está contigo. Na hora de você acreditar na promessa, ninguém acredita por você. Mas na hora de você viver a colheita, todos querem viver com você. Na hora de você viver o milagre, viver a promessa, todos acreditam e falam: eu já sabia que Deus ia cumprir. Mentira! Foi a primeira a duvidar. Foi a primeira a tentar fazer você desacreditar daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus te fez sonhar. Aí quando vê que Deus vai realizar aquilo que era só um sonho, aí começam a querer se juntar com você. Começam a querer ser tua amiga, começam a querer acreditar com você, mas isso tudo é fingimento. Porque só querem se aproveitar. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: não temas. Porque maior do que aqueles que são infiéis, que querem prejudicar você, é a presença de Deus na sua vida, que vai te blindar de todos aqueles que têm mais intenções para tentar prejudicar você, para você não viver o milagre que Deus te prometeu.
Aí você percebe o quê? Que só foi aqueles homens verem e ouvir que o rei queria honrar Daniel como ninguém foi honrado, que se levantaram contra Daniel como nunca tinham se levantado. Você percebe que quando você vive na prova, no vale, no deserto, na luta, as pessoas sempre te desprezam. As pessoas sempre julgam o seu momento que você está vivendo. Mas quando verdadeiramente Deus ele te honra e Deus traz um tempo de mudança na tua vida, começam a passar a acreditar naquilo que eles mesmos estavam duvidando. Entendeu? É Deus mandando eu te dizer nessa hora, não temas. Porque esse cenário, essa luta, essa provação não veio para te parar. Não veio para te afastar da minha presença. Não. Mas veio para verdadeiramente fazer aqueles que estavam duvidando passar a acreditar no Deus que você é fiel. Alabracalaxandarabla como núbria fácia. Eu vou profetizar. Eremicalaxande que minúbria flogminácia. Assim manda te dizer o Senhor. Assim como o rei Dário, em Daniel capítulo 6, queria honrar Daniel com um cargo que ninguém da Babilônia tinha recebido, e aquela honra fez aqueles homens, príncipes, governadores e presidentes, tentar afrontar Daniel e prejudicar Daniel como nunca tinha prejudicado e afrontado, fez com que o poder de Deus viesse se aperfeiçoar sobre as fraquezas de Daniel. E é isso que Deus está te trazendo aqui para te receber nesta hora, não temas. Porque essa situação que está se levantando contra, essas pessoas que estão te afrontando, que estão tentando se levantar contra a tua vida, a tua família, o teu casamento, o teu trabalho, não está se levantando com a permissão de Deus para te parar, para te prejudicar, para te afastar da presença do Senhor e para te impedir de viver o milagre, não. Mas para que através dessa situação, o poder de Deus na tua vida venha a ser tão grande, que até aqueles que estavam tentando te amaldiçoar, o Senhor vai reverter a maldição deles contra a tua vida na bênção que Ele já preparou para você. Porque a afronta deles, a vergonha que eles estão tentando tramar contra ti, o Senhor vai reverter em dupla honra. Porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Lembra o que Deus falou para Abraão? Abraão, Gênesis capítulo 12, não temas, porque eu abençoarei a todos que te abençoar, mas amaldiçoarei a todos que te amaldiçoar. E através de você serão abençoadas todas as nações da terra, porque você é a própria bênção. Se você crer nessa palavra, escreve aqui: eu sou uma bênção de Deus. Eu sou uma bênção de Deus. E quem tem a bênção de Deus, nenhuma maldição chega perto. Nenhuma maldição te toca, nenhuma maldição entra na tua casa, na tua família. Porque hoje o Senhor transforma toda maldição em bênção sobre você e sua família. E sobre o trabalho das suas mãos, todos serão abençoados. Porque Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você tem, e todos os seus projetos e planos serão bem-sucedidos. Assim como Jó 42 disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus projetos pode ser impedido. Nada nem ninguém impede da bênção e do milagre vir na vida daquele que tem propósito e obediência diante da presença de Deus. Amém? Você toma posse disso aqui? Deixa aquele like aí abençoado, curte aí essa live, se inscreve no canal, compartilha essa palavra, porque é a resposta da oração para alguém receber e tomar posse. A Bíblia vai dizer, vou adiantar, escuta isso, que mesmo assim não acharam culpa alguma. Por quê? Porque Daniel era fiel. E quem é fiel a Deus, ninguém vai conseguir manipular para tentar te prejudicar. Ninguém vai conseguir. Por quê? Porque quem é fiel a Deus, sempre o Senhor vai te livrar. Porque Amós 3:7 diz o quê? E Deus nunca fará nada sem antes primeiro revelar aos seus santos e aos seus profetas. Isso aqui é poderoso. Então a Bíblia vai dizer, isso aqui é forte, escuta isso aqui.
que mesmo assim não acharam culpa alguma diante de Daniel. Aí olha o que eles vão tramar, escuta. No versículo de número 5, vai dizer assim, ó. Então, estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Isso aqui é forte, gente. Se não consegue prejudicar você no seu trabalho, se não consegue prejudicar você diante da sua família, vão querer fazer, sabe o quê? Te fazer ser infiel a Deus. Aff. É aquele tipo de pessoa que é assim, ó. Se não te ajuda, quer fazer de tudo para te atrapalhar. Entendeu? Se não estende a mão para te ajudar, vão fazer de tudo para apontar a mão para te julgar. E Deus te trouxe aqui para te dizer. Sabe o que é que vai te blindar dessas pessoas que querem te fazer ser infiel a Deus? Justamente a sua aliança com Deus, o seu propósito com Deus e a sua obediência diante da cobertura espiritual e das direções que o Senhor tem te dado. E eu creio que Deus ele vai te honrar. Eu creio que Deus ele vai te fazer viver milagres que você nunca viveu, porque o teu voto de fidelidade gera milagres e antecipam promessas que você nunca viveu. Alguém crê nisso ou não? Você toma posse disso aqui ou não? A Bíblia vai dizer, escuta, olha o que eles fizeram. Então eles foram diante do rei Dário e propuseram que o rei Dário fizesse o seguinte, escuta. Estabeleceram um decreto real para que fizessem este mandamento. Se qualquer homem, por espaço de 30 dias, escuta bem isso aqui. Se qualquer homem, por espaço de 30 dias, fizer alguma oração ou alguma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, qual é o decreto aqui? É que no espaço de 30 dias, se alguém, que a gente sabe que foi quem? Daniel. Porque eles já fizeram a cabeça do rei Dário com essa intenção de prejudicar quem? Daniel. Por quê? Porque desde o início, aqueles homens sabiam que o único que servia e era fiel ao Deus de Israel era Daniel e os 3 amigos dele, que é Ananias, Misael e Azarias. Entendeu? Então eles conheciam Daniel desde o início. E o rei Dário era um rei novo, que ele nem sabia sobre Daniel. Ele ouvia falar de Daniel, como Daniel era usado por Deus, mas não sabia que verdadeiramente Daniel era diferente. Servia a um único Deus e não aos deuses daquele lugar da Babilônia. Entendeu? Então o que a Bíblia vai dizer? Que aqueles homens, os presidentes, os príncipes e governadores fizeram a cabeça do rei para assinar um decreto de que qualquer homem que no espaço de 30 dias orasse ou clamasse a qualquer outro Deus sem ser o rei Dário, era para ser jogado na cova dos leões. E o rei, na inocência, ele vai assinar aquele decreto. A Bíblia vai dizer, versículo de número 10. Versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube do decreto que estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda para Jerusalém. E 3 vezes por dia se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. Você percebe que Daniel aqui, ele não vai evitar de orar. Quando Daniel soube do decreto, é aí que ele vai orar mais ainda. Alguém está entendendo a revelação dessa palavra aqui ou não? O Senhor está nos revelando nessa tarde algo poderoso. A Bíblia está nos revelando o quê?
Assim manda te dizer o Senhor. Assim como em Daniel, capítulo 6, no versículo 10. Quando Daniel soube do decreto que o rei Dário havia assinado, que qualquer homem, por espaço de 30 dias, que fosse pego orando a seu Deus, e não a Dário, seria lançado na cova dos leões. E Daniel, quando soube desse decreto, ele não vai evitar e não vai parar de ter a vida de oração que ele tinha, como estava acostumado a fazer, que antes ele orava 3 vezes ao dia, se pondo de joelhos. Deus está mandando eu te dizer, não pare de se posicionar diante do propósito que o Senhor te deu, por causa de afrontas, por causa de decretos de Satanás contra ti, contra a tua família, contra o teu trabalho. Porque não é o cenário e nem as pessoas do cenário que você convive que vai te influenciar a ser infiel ao Senhor, mas é a presença de Deus que está na tua vida que vai influenciar e trazer mudança para as pessoas e para o lugar que você convive. É para calabarácia, porque Deus te trouxe nessa live para te dizer, não temas, porque eu não te escolhi para ser influenciada. Eu te escolhi para influenciar. Eu não te escolhi para fazer o que eles fazem, o que elas fazem. Eu te escolhi para fazer a diferença. E quem faz a diferença incomoda. É por isso que vocês têm sido muito afrontados. É por isso que você está sendo muito perseguido. É por causa da diferença que a presença de Deus na tua vida tem feito. O teu posicionamento está mexendo com as pessoas que não querem ter o mesmo posicionamento que você tem em Deus. A tua fidelidade em Deus está incomodando pessoas que não estão sendo fiéis. E tem pessoas que não são fiéis a Deus e querem impedir você de ser. Porém, Deus está te dizendo debaixo da palavra de Isaías 43:13, que vai dizer, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar de minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir de você que tem propósito, fidelidade e obediência diante do Senhor, viver o milagre que o Senhor preparou para ti, porque maior do que os decretos do diabo é a promessa e o milagre que o Senhor já reservou para você e sua família viver o que nunca viveram. E grande ser o testemunho que vocês nunca viveram, vocês viverem e glorificarem o nome do Senhor, declarando verdadeiramente vale a pena ser fiel. Você recebe isso aqui? Você recebe essa resposta de Deus para a sua vida? Já deixa o teu like aí, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e já compartilha essa poderosa resposta de Deus para mais alguém ser alcançado através dessa resposta. Em nome de Jesus. Amém.